e por mais ainda que esperamos alcançar de Ti. Todos nós, meu Pai, os humanos, somos dependentes dessas Suas misericórdias. Amado Deus, nós no início falamos acerca dos que estão enfermos, os que estão desempregados, daqueles que estão talvez até mesmo desanimados, aqueles que já caíram, retornaram para trás por causa da epidemia que aconteceu no nosso país, não somente no nosso, mas em todos os países, meu Deus. Esta epidemia atingiram a todos, e muitos desacreditaram, muitos desanimaram, mas hoje o convite é o mesmo há 2000 e mais atrás. Vinde a mim todos que estão cansados, disse Jesus Cristo, e Ele nos aliviará. Portanto, Jesus querido, meu Pai, abençoa esta reunião, a qual já estamos todos aqui unidos no Teu nome santo, porque a Tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Nós acreditamos, meu Pai, porque o Senhor não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor promete, o Senhor realiza. E disso nós temos certeza e testemunhamos também. Por isso, ó Deus e meu Pai, abençoa aqui a nossa reunião, ó Pai, espiritual. Abençoa os ouvintes que estarão ouvindo, os hinos que aqui serão entoados, a palavra que aqui serão também, meu Deus, faladas. Pai, unja as palavras, unja os hinos, unja, meu Pai, amado e santo, amado nossa direção, que ela atinja aqueles que estão nesse problema, com essas dificuldades. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Guia-me sempre, meu Senhor.
Amém. Vou ler em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aleluia. Essa palavra, minha esposa já me conhece há muito tempo, sabe que logo quando me converti, era a palavra que mais falava comigo. Tem muitos mistérios nessa palavra. Aleluia, Deus. Começando pelos discípulos que estavam todos num barco, Aleluia. tinham 12. E quando eles se depararam com uma situação adversa, que também acontece na nossa vida, quando os ventos acontecem na nossa vida, Deus. 11 olharam para o mar e enxergaram um fantasma. Só que um Deus. olhou para o mesmo problema e enxergou o nosso Salvador. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Que apesar das nossas adversidades, que apesar de todas as situações que acontecem na nossa vida, o nosso foco, o nosso olhar sempre tem que estar em Jesus Cristo. É Ele que vai nos dar a solução. Muitas vezes nós não enxergamos de onde vai ser a solução, nós não enxergamos a solução do problema, mas se olharmos para Jesus, Aleluia, Deus. se olharmos para o Senhor Salvador das nossas vidas, Aleluia. ali nós enxergaremos a solução. Glória a Deus. Jesus vem andando sobre o mar, muitos enxergaram o fantasma, mas Pedro enxergou Jesus. E Jesus andando sobre o mar, Pedro falou, se é você, então faça eu andar também sobre as águas. Acreditando que Jesus, que ali era Jesus. E Jesus falou, venha. Então Pedro, ele viveu o seu milagre. Enquanto muitos enxergou um problema, Pedro viveu um milagre. Então Pedro colocou o pé sobre o mar e começou a andar sobre as águas. Só que a palavra diz que em certo momento, Pedro começa a afundar. E aí Pedro afundando, ele fala, salva-me Jesus. E eu comecei a refletir. Pedro era um pescador. E como pescador, ele pescava em alto mar. E que pescador que não sabe nadar? Deus, é verdade. Quando Jesus ressuscita, que tem aquela passagem que ele questiona Pedro, se Pedro o ama. No início desse capítulo, Pedro estava no meio do mar, no barco. E a palavra é bem clara. Que Pedro não vai remando até a terra. Pedro pula no mar e nada. Então Pedro sabia nadar. Então por que Pedro pediu socorro a Jesus naquele momento? Se Pedro estava afundando e ele sabia nadar, por que ele pediu socorro para Jesus? E eu comecei a me questionar isso. E Deus falou comigo. Deus falou o seguinte, naquele momento Pedro, ele não queria ser salvo de ser afogado. Mas a cabeça de Pedro era o seguinte, Senhor, eu estou vivendo um milagre. Só que por algum motivo esse milagre está acabando. Então me socorre. E assim é com as nossas vidas. O que fez Pedro deixar de viver o milagre foi a inconstância, foi o medo. E foi deixar de olhar para Jesus. E é isso que temos que ter na cabeça. Para nós vivermos nosso milagre, nós sempre temos que estar com os olhos voltados a Jesus Cristo. Só Ele nos salva, só Ele nos leva a viver milagre, só Ele nos tira de situações difíceis, só Ele é capaz de fazer tudo isso. Irmão. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos dessa manhã. E muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de falar de um testemunho maravilhoso e que o Senhor fez na vida do meu filho, aleluia. Vou contar esse testemunho para que vocês vejam bem o que Deus faz na vida dos jovens,
de qualquer um adulto, velho, crianças e tudo, quando nós colocamos na mão do Senhor. Aleluia, Deus. Eu tenho meu filho, o meu primeiro filho, aleluia, Jesus, até 12 anos, a gente conduziu ele junto na igreja e tudo, né? Sempre foi conosco. O menino já abençoado, ia para a escola, ia para a guardinha e tudo, né? Mas depois que ele conheceu um japonesinho lá que partiu para o lado que não prestava e acabou levando ele junto, né? Aí, seus 13, 14 anos, ele começou numa vida que já não era mais o mesmo. Aí ele já não queria ir mais na escola, já não queria ir mais na guardinha, perdeu até um emprego de banco. Por quê? Porque já estava com a cabeça virada. Aí continuou naquela vida. E eu lutando para tirar ele daquela situação, pedindo ao Senhor que mudasse a vida dele, o sistema dele, para poder aproveitar o de melhor, né? Mas ele preferiu ficar naquela vida que ele estava. E ele foi crescendo, se tornando um jovem adulto, e ele foi caminhando para o erro. E ali ele já começou, aleluia, Deus, já não tinha emprego mais. Se trabalhasse também, trabalhava em troca do vício. E foi indo, a gente orando, toda noite orando por ele. Toda noite, toda hora orando por ele. Mas ele começou a ficar, como se diz, doente. Trabalhava para uma pessoa também que já era do lado errado. E ali ele começaram até mesmo judiar dele, tratar ele com maldade. E ali ele começou a apanhar no meio da rua, ele começou a andar pela rua, ele não tinha sistema de vida como nós temos. Ele começou até mesmo comer pelas ruas e até mesmo dormir nos matos. Mas foi muito difícil, levou 23 anos nós lutando com aquela vida, mas o Senhor, Ele teve misericórdia. Aleluia. Ele teve misericórdia. Os nossos vizinhos lá embaixo, na Vila Cristo, aleluia, ou aqui também, porque pegamos um pedaço aqui perto do Bradesco, tinha os vizinhos que também gostavam muito dele, porque ele era muito bonzinho, mas só que não tinha força de conseguir uma vida melhor. E os vizinhos chegavam até mesmo a dar comida para ele, enquanto nós não estávamos em casa. Mas foi indo naquela vida, e a gente orando, a gente pedindo, fazendo pedido em tudo quanto era igreja, a gente pedia, a gente orava, mas o demônio pegou de uma tal forma que ele chegava do serviço, ele já chegava endemoniado, bêbado, né? Não me conhecia gente porque era pai e mãe, mas era uma vida triste e aborrecida mesmo, não tinha condições. E nós orando e orando e orando, toda tarde, toda noite, dia e noite. E ali ele começou a ficar doente, porque ele andou apanhando muito no meio da rua. Ali ele tinha sinal, tinha marca dos pés dos outros que batiam nele. Ele tinha quebradura na cabeça, porque eles batiam na cabeça dele. E ali ele foi indo. Eu chegava até sair de casa e acompanhar ele até o hospital. Mas chegava lá, ele não tinha, como se diz assim, não tinha nem condições de esperar uma consulta. E ali chegava o irmão ali, que a gente também não conhecia direito. O irmão chegava, entrava com ele no hospital, pegava a cadeirinha de roda no hospital, levava ele até o consultório, já levava direto para que os médicos atendessem ele. Ali ele ficava 2, 3 dias ali, mas quando saía do mesmo jeito. E a gente lutando e pedindo misericórdia para Deus, aleluia. Na rua, se eu andasse com ele como eu andava, o povo dizia assim, até mesmo os parentes dele diziam assim, esse menino não tem mais jeito. O que você está perdendo o seu tempo? O que você é dele? Eu falava, eu sou mãe dele e eu tenho um Deus que cuida dele. E se esse Deus quiser que ele viva, ele vai viver. Mas o povo dizia, esse daí não tem mais jeito, já está na hora de enterrar, já está morto. Eu falava, não, vocês pensam que ele está morto, mas ele não está morto. Ele vai
ainda ele vai superar essa vida, e ele ainda vai trabalhar, e ele vai ter o que ele necessita, aleluia. E eu falava isso até mesmo para os parentes dele, que era da parte da esposa dele. Ele perdeu também a esposa dele por causa disso, aleluia. Meu Deus é meu Pai, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu continuava atrás dele dizendo: o Senhor vai salvar ele, o Senhor vai levantar ele, o Senhor vai tirar ele dessa vida, o Senhor vai transformar ele, aleluia. E assim o Senhor fez na vida dele, aleluia. Quem conheceu ele, os parentes da parte da esposa dele, pensava que ele não ia voltar mais, mas hoje, quando se encontra com ele, fala: nossa, Luiz, você está diferente, você está, né? Você nunca teve isso que você tem, hoje você tem. Ele falava assim: foi Deus que me libertou, foi Deus que me curou, foi Deus que me tratou, aleluia. Jesus não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então nos levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então nos levará.